bem, pessoal. Estamos chegando aqui agora para dar início à nossa próxima palestra. Tão importante quanto as demais que tivemos até aqui. Agora nós vamos falar do tema da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E nada melhor do que isso para trazer aqui, convidar o doutor Alexandre Ferreira para nos abrilhantar aqui com essa palestra e deixar todo mundo a par da importância do que a LGPD representa no nosso dia a dia. Boa noite, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Taqueto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, quero fazer um agradecimento especial a toda a família SOC pelo convite e pela essa iniciativa de trazer aos usuários as informações corretas sobre o que acontece efetivamente nesse software e qual a implementação que ele traz no mundo de todos nós. Perfeito. Muito obrigado. Está contigo, doutor. Obrigado. Bem, boa noite mais uma vez. Eu estou aqui compartilhando a minha tela para todos poderem acompanhar essa minha palestra. Inicialmente, eu vou explicar para vocês que eu estou inserido nesse contexto, porque o meu escritório, o SAI Ferreira, ele faz parte integrante da EIDE como assessoria jurídica e fez toda vamos falar assim, a implementação da LGPD dentro da corporação EIDE, a qual o SOC está inserido. E como primeiro ponto, o que eu vou explicar para vocês efetivamente? O que seria a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais é e foi criada como um reflexo da GDPR, que era e é a Lei Geral de Proteção de Dados que foi titulada na Europa. Então, se nós observarmos em comparação uma legislação e a outra, a nossa legislação ela é mais ou menos um estereótipo da GDPR. Ela iniciou em 2018, que foi quando ela surgiu para o nosso mundo jurídico. 2019 ela entrou parcialmente, né, no nosso campo, na nossa atuação, na nossa vigência. Veio a pandemia, que acabou interrompendo um pouco essa questão dessa implementação geral, né, da legislação, e, por fim, agora, em agosto de 2021, efetivamente, a nossa LGPD está em vigor a todo vapor, digamos assim. Ainda existem pontos dela que precisam ser regulamentados com relação mais especificamente à ANPD, né, que é a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, em termos regulatórios. E o que seria isso? Ainda estão verificando a forma em que vai ocorrer os processos administrativos e a forma em que vão ocorrer os processos de fiscalização de todos os entes que estão inseridos na LGPD. Então, por enquanto que nós temos uma lei em vigor, mas que está aguardando uma regulamentação de forma de implementação da infração e da forma que o processo administrativo na ANPD irá seguir. E quais são as principais características dessa legislação? Ela surgiu especificamente para quê? Para que nós acabássemos com aquela questão no Brasil de venda de dados, né? Nós vimos muito na televisão e na mídia que acontecia de a pessoa estar na Praça da Sé com uma mídia em mãos e vários dados ali na mão daquela pessoa e que ela acabava vendendo esse e-mail para várias pessoas, como também as próprias instituições que colhiam e coletavam esses dados, né, dos seus usuários, e acabavam por si vendendo esses dados para outros dentro do comércio, sem que o seu titular soubesse o que estava acontecendo com seus dados, gerando, por óbvio, uma tremenda insegurança em todos nós, mas que, por ignorância, até então, não tínhamos essa amplitude, esse conhecimento do que estava acontecendo ao nosso redor. E dentro desses dados pessoais, que são dados pessoais, vou deixar bem claro para vocês, de pessoas naturais, a LGPD, ela trata de pessoa natural. Então, a gente está falando de dados identificados e identificáveis de um ser. Então, a gente está falando de CPF, de RG, de nome, de endereço, de filiação, religião, sexo, política, tudo que gera em torno do ser, em termos de dado, a LGPD ela vai lá e faz a sua proteção. Dentro desses critérios de proteção, o que acontece? Nós estamos inseridos
a questão da saúde e segurança do trabalhador, que são dados especificamente sensíveis, porque são dados médicos, são dados de saúde, e que eles têm um outro tipo de vinculação na legislação, e assim ele recebe uma outra forma de tratamento. E o que seria esse tratamento? Esse tratamento nada mais é do que a manipulação dos dados pelo controlador desses dados, que é aquele que vai dizer o que fazer ou o que não fazer com o dado que está sob a sua responsabilidade. Então, em termos práticos, uma empresa que tem colaboradores, ela vai gerir dados desses colaboradores através do início do contrato de trabalho, do seu ASO, das suas dispensas, pagamentos e tudo mais. Então, o empregador em si, ele é o controlador do dado do colaborador. E o que o controlador ele tem que fazer? Ele tem que trazer essa segurança e essa proteção desses dados para aqueles titulares. E como ele vai fazer isso? Ele pode, obviamente, delegar algumas situações para os chamados operadores dos dados, que são aquelas figuras que vão seccionar dentro desse ciclo do dado, que o dado tem um ciclo, desde o seu nascedouro até a ele ser deletado do seu lugar. Então, isso se chama ciclo do dado, e dentro desse trâmite, o controlador ele vai ter que saber o que fazer com esse dado, a forma que ele vai gerir, e como ele vai lidar com toda essa massa de dados que está sob a sua responsabilidade. Especificamente aqui falando, no caso do SOC, da AIDE, como é que figura isso entre controlador e operador? Então, nós temos os clientes SOC, que são os controladores dos dados dos seus colaboradores, que são inseridos dentro do software, e a AIDE figura como um operador nessa situação, porque é ela que vai fazer o quê? É ela que vai formalizar a dinâmica de armazenamento desses dados de acordo com o que o controlador inserir lá dentro. Então, a AIDE é a operadora desses dados e o cliente AIDE é o controlador desses dados. Isso é bem claro porque justamente vocês sabem que toda manipulação nesse trâmite do dado é feita pelo controlador, que é ele que é o responsável direto e objetivo para a segurança desses dados. E na ocorrência de algum descumprimento, o que a LGPD ela fala? Bem, a LGPD ela fala o seguinte: dentre todas as situações de penalidades, entre advertência, entre uma forma de suspensão e até encerramento de atividades, ela pode chegar a uma multa que pode variar em 2% de um faturamento bruto de uma empresa. Logicamente, isso assusta, se criou um terror muito grande em cima da LGPD nesses tempos para cá, porque surgiram várias situações, mas a realidade é uma só. Antes de qualquer viabilidade de infração e de qualquer penalidade aplicada, vai se fazer aqui, através da ANPD, da Agência Regulatória, como se fosse um catequismo do que fazer para a garantia da segurança desses dados e proteção desses. Justamente por quê? Porque, infelizmente, nós não estamos habituados em nos resguardarmos sob a égide dessa proteção e informação dos dados. Isso significa que, para e passo, toda empresa que gera dados, ela vai ter que tomar as suas precauções e fazer as suas políticas internas para que, efetivamente, não corrompa a legislação. Voltando a falar um pouco mais sobre o SOC, até em virtude de ter uma participação direta nisso, o que aconteceu aqui com relação a ele? Ao momento em que a LGPD foi crescendo e foi tomando volume, foi tomando a sua legitimação, a própria AIDE já foi caracterizando, já foi fazendo a integração da mesma dentro do seu software. Justamente para quê? Para garantir uma maior proteção aos dados que estão lá e, como uma função primordial a tudo isso, dar ao cliente aquela segurança necessária. Mas aí eu faço um alerta a todos. Não basta única e exclusivamente o seu operador, no caso o SOC, fazer o dever de casa dele sem que você, cliente, também o faça, porque isso é uma via de duas mãos. O cliente tem que estar inserido na LGPD e, por óbvio, o SOC também.
Não adianta uma parte só estar inserida nisso e a outra não, porque a segurança vai ficar de uma forma mediana. Assim, é interessante que todos, efetivamente, tomem ciência do que podem fazer dentro da sua corporação para não deixar com que a LGPD invada de maneira errada ou cause algum prejuízo desnecessário. Eu comento várias vezes que, antigamente, o empresário, né, a pessoa jurídica, ela tinha 2 passivos elementares. Ela tinha um passivo tributário e um passivo trabalhista, que eles iam sendo criados no decorrer das negociações, do comércio, do objetivo de cada empresa. Hoje, em virtude do que está acontecendo no mundo, com o direito, com o mundo digital, eletrônico e dados de usuários, hoje existe um terceiro passivo, que é o passivo de dados eletrônicos. E por que existe esse passivo? Porque você, empresa, deve efetivamente manter sob o seu cuidado aquele dado que lhe interessa. Não adianta você ficar guardando o dado dos titulares sem que aquele dado te traga algo. E, efetivamente, por quê? Quanto mais dados eu tiver embaixo do meu guarda-chuva que não me correspondem a nada, o meu risco e a minha responsabilidade fica também enorme. Porque no caso de mau uso de um dado desse ou de vazamento desse dado, eu, teoricamente, seria o responsável objetivo por isso. Então, o que vale a pena? Vale a pena, dentro do cenário corporativo da LGPD, a empresa fazer toda uma característica, toda uma implementação de uma forma organizada. E de que forma? Nós temos várias ferramentas em que podem ser utilizadas em benefício próprio de cada empresa. Uma ferramenta que eu acho extremamente importante é uma ferramenta chamada Data Mapping. E o que significa o Data Mapping? O Data Mapping é aquilo que você analisa na sua empresa para saber totalmente o ciclo do dado que ele acontece no seu interior. Então, eu vou ver em cada departamento meu que ciclo que o dado vai fazer, desde a sua inserção no meu sistema até ele ser deletado. Feito esse data mapping, o que você vai analisar? Ponto a ponto os gaps de insegurança que você gerou dentro da sua empresa. E isso é importante para você ter ciência do tamanho do seu risco. Não adianta você criar, às vezes, uma situação temerária sem saber aquilo que efetivamente está lhe trazendo ou pode lhe trazer algum prejuízo pela responsabilidade que você tem frente a esses dados que estão inseridos na sua cadeia. Esse é um dos atos que uma empresa deve tomar. Hoje, nós também podemos falar das políticas internas de privacidade, os compliances de interno com os seus colaboradores. Podemos falar da nomeação de um DPO, que seria o encarregado, que vai ser o alter ego dessa empresa, ao falar com a NPD ou a falar com os clientes dessa empresa sobre as políticas de privacidade dela. Nós temos também um relatório de impacto que deve ser feito para você saber aonde estão as proteções de dados e aonde pode surgir algum tipo de erro e o que esse erro vai ocasionar dentro da minha implementação, dentro da minha corporação. Então, embora a gente falando dessa forma, as pessoas podem falar que criamos um dinossauro e não sabemos o que fazer com ele. Não é bem assim. Você não precisa fazer nada que vá fazer um custeio muito grande dentro da sua empresa. Cada empresa vai elaborar a sua documentação interna, cada empresa vai agir da sua moda coerente. E aqui a gente não está interessado a lei, principalmente, ela não está interessada em saber se você é um pequeno, médio, uma multinacional, uma empresa unipessoal. Você gerou dado, você traz para dentro da sua corporação uma responsabilidade sobre esse dado, você tem que estar inserido na LGPD e tomar os cuidados necessários para isso. A mesma situação que a padaria da esquina tem com os dados que ela coleta dos seus clientes, tem uma multinacional com representantes em qualquer lugar. A única diferença é que cada um vai descobrir aonde o dado pode sofrer algum tipo de mau uso ou algum tipo de vazamento. Esses são os cuidados que tem que ter, todos devem ter esses cuidados, porque hoje em dia você acorda e dorme gerando dados para o mundo externo. Sendo mais especificamente falando sobre o tema, né, que seria saúde e segurança do trabalho, é importante nós destacarmos o seguinte: a LGPD é uma lei especial.
E dentro das características dela de lei especial, ela segue uma hierarquia dentro do nosso normativa constitucional. E por que a gente tem que estar falando um pouco sobre isso? Que surgem várias dúvidas, porque a LGPD ela é abrangente, ela vai explicando a cada um de vocês qual é o seu direito, qual é o seu dever como titular, qual é o seu direito, qual é o seu dever como controlador, qual é o seu direito e qual é o seu dever com relação ao ser operador desses dados. Mencionando especificamente SST, o que nós temos? Como eu já falei anteriormente, esses dados são dados sensíveis, porque são dados de saúde. Então, por óbvio, eu, controlador de um dado sensível, não vou precisar pedir ao titular desse dado o consentimento para que eu trate esse dado para ele. Então, voltando ao exemplo que eu falei ali atrás, eu, empregador, contrato um colaborador e ele vai me entregar todos os dados dele e dentro desses dados eu vou ter o ASO, eu vou ter dados médicos em que esses dados vão ficar armazenados comigo. Teoricamente, eu não vou precisar que esse meu colaborador me dê o consentimento para eu tratar esse dado. E por quê? Porque a própria LGPD, no seu artigo 11, inciso 2, ela menciona as exceções de que eu não precise pedir consentimento para os dados do trabalhador. Por quê? Porque eu tenho que cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Então, eu, empregador, eu tenho que cumprir uma obrigação da consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, e das normas de saúde, que são as NRs. Com isso, eu não preciso pedir a esse colaborador um consentimento expresso. Existem algumas teorias falando sobre os outros dados que eu lido, nome, CPF, RG, endereço, e aí surge uma outra questão. Esses dados todos aglutinados, mais os dados médicos dele, eles se tornam, de uma maneira, dados sensíveis, porque eu acabo por identificar aquele titular do dado, cruzando todas as informações. Então, como risco, o que é melhor para um controlador dentro desses dados de saúde e segurança do trabalho? Tratá-los de uma maneira toda sensível. E por quê? A hora que eu homogeneizo isso, primeiramente eu vou estar dando uma segurança maior a esse dado, porque o dado sensível ele é diferente dentro da própria LGPD e ele traz consigo uma garantia maior para o titular do dado de que ele vai ser melhor tratado dentro dessa corporação. Ao passo que os dados pessoais normais, eles recebem um outro tipo de tratamento, e aí sim eu precisaria do consentimento expresso desse titular para eu poder estar usando ele de forma a forma. Por exemplo, eu vou numa farmácia, dou o meu CPF para a nota fiscal paulista, ou peço que seja inserido na nota fiscal, e aí, ali, a farmácia vai me questionar se eu consinto ou não que ela trate esse meu dado. E ali eu vou saber se eu vou consentir ou não, e obrigatoriamente, se eu falar, não consinto, ela não vai tratar aquele meu CPF que eu coloquei ali inserido no estabelecimento. Ao passo que, com relação aos dados sensíveis, eu não preciso fazer esse questionamento ao titular do dado, porque já é uma norma legal, uma norma regulamentadora que me obriga, efetivamente, a eu tratar, guardar e armazenar esse dado, porque é minha responsabilidade perante uma outra legislação que seria, entre aspas, dentro da hierarquia da LGPD, superior. Entre NRs sobre SST, nós temos a NR7, que é a que determina as empresas e instituições do PCMSO, e a NR32, que é a que fala efetivamente sobre a segurança de trabalhadores que trabalham na área da saúde. E dentro desse arcabouço legislatório, né, e legislativo que a gente tem, o que é interessante nós vincularmos também a LGPD ao nosso dia a dia? Pensamos nós que todas as vezes em que nós consentimos aquele famoso cookie que aparece na janelinha, os flags de qualquer site e qualquer app que você vai utilizar, nada mais é do que você está autorizando que aquele seu dado que está inserido ali naquele momento, ele vai ser repassado para outros de uma maneira em que outros saibam diretamente o que você tem, as suas características, o que você tem de prioridade, o que você tem de gosto, suas localizações, às vezes. E isso vai gerando o quê? Uma massa interna de que os seus dados vão estar cada vez mais se espalhando por aí. Dessa forma, quais são os cuidados que nós temos que ter efetivamente?
embora nós saibamos que pouquíssimas pessoas fazem isso, porque é muito difícil as pessoas lerem política de privacidade, lerem termo de uso, vai lá no checkbox e acabou, porque senão você também não consegue virar a página daquilo que você quer ler. Isso é uma questão que, inclusive, está sendo extremamente discutida, porque a partir do momento que eu faço aquele checkbox, aquilo dá a garantia de que eu estou autorizando e estou consentindo que os meus dados sejam utilizados para aquela finalidade especificamente. Bem, finalizando aqui para vocês, porque a matéria é extensa, daria para a gente ficar falando aqui a noite toda, mas o que eu quero que vocês tenham efetivamente dentro de vocês a segurança da LGPD perante os nossos dados é de extremamente importância. Nós não precisamos vincular única e exclusivamente a LGPD com os dados online. Os dados offline também são protegidos pela LGPD. É que muito se fala de dado online e se esquece do dado offline. Documentos, conversas, isso tudo são dados que efetivamente são também protegidos pela LGPD. E, além de tudo, nós devemos ter cada vez mais o cuidado na entrega dos nossos dados, a forma que eles são entregues e para quem nós deixamos ele controlar. Justamente por quê? Porque amanhã, mais tarde, um mau uso ou um vazamento do nosso dado pode gerar um dano irreparável na vida de várias pessoas. O judiciário cada vez mais está atento a isso, ele está se amoldando a essa nova política de proteção de dados, é um assunto novo para todas as pessoas, ninguém precisa ficar apavorado, mas o ideal é que cada um faça o seu dever de casa. Reanalise as suas políticas internas, reanalise o que você está fazendo com os dados que estão dentro da sua corporação, reanalise aquilo que você está fazendo em termos de data mapping, comitê de proteção de dados, faça um dever de casa interno, faça uma autocrítica para que você cada vez menos tenha o perigo de que o trâmite desse dado que está ao seu redor não possa lhe causar um problema maior. Daí o que eu falei de passivo eletrônico. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha agregado algo de conhecimento a todos e estamos sempre às ordens aqui com o pessoal da EIDE. Muito obrigado. Doutor Alexandre, eu que tenho que agradecer, todos nós que estamos aqui presentes, agradecemos a sua palestra, foi excelente, excelente conteúdo para que a gente possa ficar bem atentos a todas essas demandas da LGPD. Então, muito obrigado, agradeço imensamente. E vamos juntos aí dar conta de toda essa demanda, né, doutor Alexandre? Com certeza, é para isso que a gente está aqui, sempre adicionando algo mais, e as iniciativas que sempre são vistas pelo pessoal da EIDE, pelo SOC, são bem interessantes e com total inserção de todos. Fantástico. Obrigado mais uma vez, uma boa continuidade. Muito obrigado, agradeço. Quero aproveitar também, pessoal, e agradecer a presença de todos vocês que acompanharam aqui a trilha de SST. Chegamos ao fim desse EUSOC. Quero e espero todos vocês no próximo EUSOC. Claro que antes do próximo EUSOC, nós vamos agora para o palco principal e faço votos que cada um de vocês que esteve aqui presente sejam um dos sorteados, dos ganhadores aí, a toda a premiação que nós vamos colocar agora no processo de premiação. Então, vamos todos nós aqui dirigindo-se lá para o palco principal, para o procedimento de encerramento. Muito obrigado a todos vocês. Encontro vocês no próximo EUSOC. Um grande abraço a todos.